A aposentadoria do INSS fica ameaçada. Eu explico para vocês nesse vídeo, matéria que foi publicada hoje. Só vou pedir que vocês também compartilhem essas informações nas redes sociais para as pessoas entenderem a atual situação da aposentadoria aqui no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa sexta-feira. Hoje, 30 de abril de 2021, último dia do mês de abril. Não é inscrito aqui no canal, já aproveita essa oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas e também das explicações sobre as matérias para ajudar as pessoas que nos acompanham. Vou pedir que você compartilhe esse vídeo e já deixe aquele joinha para que eu possa continuar com esse trabalho informativo e de pesquisa. Acontece que o INSS também tem sofrido com os impactos com o andar aí da Covid-19 no Brasil. É isso mesmo, estou falando da pandemia. Isso porque o grupo mais frágil ao problema de saúde seriam ali os idosos, fator que gera uma disseminação extrema quando se fala em aposentadoria. Eu vou explicar para vocês um dos cortes aí nos postos de trabalho. Acabou resultando na perda da redução da renda, comprometendo a vida desses aposentados. Nós vemos aí essa esperança agora do pagamento do 13º salário, porque sabemos que todas aquelas pessoas que têm perdido o seu emprego durante a pandemia, se tiverem a oportunidade, a sorte de ter um beneficiário do INSS dentro de casa, um aposentado, um pensionista, essas pessoas têm uma fonte de renda fixa. Muito embora, como eu disse, a pandemia tem acabado com muitas vidas. No mês de agosto do ano passado, aconteceu uma leve recuperação, mesmo com uma queda ali de 3% no total de arrecadação bruto no ano passado. Ou seja, o INSS voltou a conseguir mais arrecadação. Somando tudo que o INSS arrecadou em 2020, atingiu uma margem aí de 426,9 bilhões de reais, 13 bilhões a menos do que no ano anterior. Muitos contribuintes, muitas pessoas estão encontrando dificuldades em pagar a Previdência Social, dificuldades em recolher as contribuições previdenciárias após a perda da renda. Então, o fato de que a crise econômica da pandemia fez com que as pessoas perdessem os seus empregos, essas pessoas não conseguem mais pagar o seu INSS. E tem um outro fator muito importante que nós vamos entender aqui nesse vídeo. Mas a questão aqui é que estão encontrando dificuldades de quitar e dificuldade aí de pagamento retroativo lá de trás, mesmo para quem já atingiu a idade mínima necessária para ter direito à aposentadoria. Com a dificuldade da crise econômica, algumas pessoas já têm a idade para aposentar, mas não conseguem pagar esse INSS devido à pandemia, devido à falta de postos de trabalho, para ter a tão sonhada aposentadoria. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Abrantes, disse nessa matéria que eu estou apresentando para vocês que não somente a pandemia, mas também as novas regras de acesso às aposentadorias ficaram ainda mais restritivas desde a reforma da Previdência. É um conjunto de coisas. Temos uma reforma da Previdência que dificultou o acesso aos benefícios e não cuidou da arrecadação. Temos muitas demissões, sim, devido à pandemia, mas a mudança também tem relação à própria reforma, pois ao fixar mais exigências, ao pedir mais coisas, o governo fez mais pessoas deixarem de pagar o INSS, deixarem de contribuir simplesmente para esperar uma idade mínima, é o que afirma a presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários. Se formos fazer uma comparação com o ano passado, 2020, a expectativa de sobrevida dos idosos na faixa etária dos 65 anos teve um recuo de 1,6% ao ano, conforme os dados da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em parceria com universidades americanas. Esse estudo mostra que aquela mesma
causa para dificultar a aposentadoria, que seria uma previsão de uma vida mais longa, com a pandemia, hoje vive-se menos e as restrições, o aumento de coisas que são pedidas, vamos dizer assim, a gente tenta procurar palavras mais fáceis para não complicar muito para quem nos assiste. Então, o aumento de requisitos, o aumento de exigências feitas ali pelo INSS, porque diz que aquela pessoa, o brasileiro, está vivendo mais, isso teve uma redução com a pandemia. Só que o número de exigências do INSS não diminuiu para acompanhar. O período anterior à pandemia indicava que a expectativa e a esperança de vida após os 65 anos teve uma queda de 19 para 17,4 anos, ou seja, 8% conforme o levantamento. Era para que houvesse agora uma reforma da Previdência, diminuindo também as exigências para se ter acesso em 8%, para se ter acesso a uma aposentadoria, uma facilitação. Nesse mesmo aí, ponto, a esperança agregada ao fator previdenciário não pode ajudar no cenário atual. Isso porque o cálculo reduz cada vez mais o valor da aposentadoria, sobretudo as regras de transição, de mudança aí, da antiga previdência para a nova, que nós chamamos de pedágio, que as pessoas escolhem para tentar serem menos prejudicadas. Com a reforma da Previdência, algumas das aposentadorias que são oferecidas pelo INSS, o segurado, para ter direito ao benefício, vai precisar ter no mínimo 180 contribuições mensais, o que equivale a 15 anos de INSS pago para realizar aí o pedido da aposentadoria. Isso quer dizer que até mesmo os idosos que já atingiram a idade mínima necessária deverão aguardar até completar o período de carência mencionado aqui para finalmente se aposentar. Ou seja, mesmo que idoso, tem que ter os seus 65 anos ou 61 anos, dependendo ali se homem ou mulher, mas tem que ter completo os seus 15 anos de pagamento de INSS. Com as novas regras, é preciso que as mulheres tenham hoje, 2021, 61 anos e mais 15 anos de INSS pago, enquanto os homens, 65 anos, sendo que o tempo de contribuição é o mesmo, 15 anos de INSS recolhido. É o período aí, portanto, que é permitido ao segurado optar pelas regras de transição por pontos, pedágios ou idade progressiva. São algumas alternativas para que o segurado que ainda não atingiu uma idade mínima e que está com dificuldades de conseguir a sua aposentadoria. É aconselhável, mesmo diante de tantas possibilidades, que o contribuinte deva dar continuidade aos recolhimentos mensais do INSS, porque os fatores essenciais que contribuem no acesso à pontuação e também o tempo mínimo de contribuição, eles não param, ou seja, essa reforma da Previdência trouxe essas escolhas que você deve fazer para tentar ainda alcançar a sua aposentadoria, aquelas pessoas que ainda têm o seu direito adquirido, que ainda podem, por exemplo, ter acesso a uma aposentadoria por tempo de serviço, a cada ano as regras para ter acesso vão ficando mais difíceis. Muito embora a estatística mostra que a longevidade, o viver mais do brasileiro caiu com a pandemia, mas a Previdência, o INSS não vai retroceder nesse ponto, não vai voltar para ajudar os brasileiros a conseguirem a aposentadoria. Essa é uma grande realidade que nós estamos vivendo agora em relação à aposentadoria do INSS, que fica ameaçada após a alta de mortes aí nos últimos meses, cada vez mais difícil conseguir o benefício. Como eu disse, com a reforma da Previdência, foram exigidos mais pontos, afirmando que o brasileiro estava vivendo mais. Só que com a pandemia, os brasileiros regrediram, estão vivendo menos, mas a reforma da Previdência não voltou, ela não regrediu, não voltou atrás. Por quê? Somente no ano passado, houve lucro na Previdência Social, embora menor, como se viu aqui, com mais de 400 bilhões de reais, ao contrário dos outros anos em que o INSS dava prejuízo. E isso no momento em que o INSS não visou a arrecadação. Antigamente, nós ligávamos a televisão, rádio, e só se ouvia: pague o seu INSS, dona de casa, você contribuinte
que trabalha por conta própria, estudante, pague, faça o recolhimento. Era no rádio, na televisão, era um bombardeio, isso lá nos anos 90, início dos anos 2000. Deixou de se falar em arrecadação, não se fala mais em pagar o INSS, só se fala em cortar benefícios, fazer pente fino e cada vez mais dificultar as regras, colocando que o brasileiro está vivendo mais, está tendo uma longevidade e infelizmente com a pandemia essa realidade aí teve uma diminuição, né, na possibilidade de se viver mais do brasileiro. Só que a reforma da Previdência não voltou atrás para ajudar. Muito pelo contrário, continua com as mesmas exigências, o que faz cada vez mais difícil o brasileiro conseguir a sua aposentadoria em meio a essa pandemia, que ficou ameaçada aí com os números de mortes cada vez mais altos. Agora complicou para aquelas pessoas que estão perdendo ali sua capacidade de renda, sentem dificuldades em pagar o INSS. Como eu disse, muitas pessoas já têm a idade suficiente para aposentar, mas não têm condição de pagar no mínimo os 15 anos de INSS para conseguir a sua aposentadoria em meio à crise econômica gerada pela pandemia. A gente não pode culpar os governos e muito menos a população em algo que é mundial. A crise é mundial nesse momento. O que deveria se fazer é, no mínimo, diminuir aí aquilo que se pede para ter acesso à aposentadoria para ajudar a população que passa por dificuldades e não tem condição de pagar o INSS porque não tem fonte de renda. Essa matéria que eu li para vocês vai ficar aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem ler e compartilhar o porquê da aposentadoria está sendo ameaçada nesse momento. Devido à pandemia, as pessoas não têm condições de pagar o seu INSS que ficou aí para trás. As pessoas estão vivendo menos, mas as exigências que foram trazidas pela reforma da Previdência não voltaram atrás. O governo economiza, as pessoas estão morrendo e sem aposentadoria. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo para vocês. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 30 de abril de 2021. Se possível, pague o seu INSS. Faça o máximo de esforço para continuar pagando o seu INSS. Muitas das vezes aí falta pouco para você conseguir a sua aposentadoria. Compensa sim fazer esse esforço. Eu sei que é difícil, mas se possível, eu disse, se possível, pague o seu INSS. Forte abraço. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo, mas deixa aqui, se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa o seu comentário para eu poder voltar com outros vídeos para tentar ajudar vocês. Meu muito obrigado a todos que me acompanham todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 30 de abril de 2021. Até o próximo vídeo.